Olá, começa agora mais uma edição do OCP Saúde. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Eric Boing. Boa tarde, Boa doutor. tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Eric, ele é médico da família e também especialista em uso de cannabis medicinal. Doutor, nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, como que a medicina entrou na sua vida. Conta pra gente. Tá certo. Então, eu me chamo Eric, né? Eu tenho 32 anos, vim de Garuva, uma cidade bem pequenininha aqui de Santa Catarina, ali na norte perto de Joinville, né? E ali foi acho que não onde eu percebi a medicina em mim, mas onde eu consegui entender um pouco o que eu queria dentro da medicina, que isso eu fui perceber mais lá na frente na faculdade. Quando eu era criança, ali em Garuva, pra gente ser consultado por um médico, pra gente ter, quando tinha um problema de saúde, era muito mais fácil a gente ir na benzedeira, né? Só que às vezes a gente também ia no posto de saúde, na maioria das vezes. E, e eu vi o médico do posto de saúde como o médico que não deixava a gente ir para Joinville, no especialista focal, né? Que era o cardiologista, o pneumologista, o ortopedista, enfim. E eu vi aquilo como uma pessoa que estava próxima da gente ali no cuidado e tudo mais. Lá depois na faculdade, em Blumenau, eu fui perceber junto com o SUS, né, estudando as leis do SUS e tudo mais, percebendo que, nossa, como é legal, né, a gente tá ali no papel de médico da família, no posto de saúde, atendendo as pessoas mais próximas, né, e resolvendo os problemas dela com a trazendo a informação para elas, né? Trazendo cuidado no para elas. Eu gosto de dizer que eu gosto de empoderar os pacientes, assim, para eles conseguirem se cuidarem da saúde deles, porque a gente é o próprio cuidador da nossa saúde, né? Não é uma outra pessoa que cuida da gente, né? Em certas partes, assim. Mas aí foi assim que eu me encontrei. Meus pais eram comerciantes, eles nunca foram muito assim para eu fazer, estudar e tudo mais. Eles queriam que eu tocasse o comércio deles, assim. Mas eu tinha essa coisa de cuidar dos outros, de trazer essa. Acho que é isso, de cuidar dos outros mais mesmo, assim, de estar ali próximo, assim, sabe? Uhum. E agora você está aqui em Jaraguá, então. Agora eu tô em Jaraguá, tô há 3 anos aqui, eu vim por conta da prefeitura mesmo, né? Me formei em Blumenau, fiz a residência em Blumenau também, e queria ares novos, né? Novos ares ali. E, pô, vim aqui para Jaraguá, uma cidade grande que está em crescimento. Na época ali tinha saído melhor cidade do Brasil e tudo mais. E falei, poxa, por que não, né? Surgiu a oportunidade de vir trabalhar na prefeitura ali. E até março desse ano ali eu estava na prefeitura, trabalhei em diversos bairros aqui. E foi quando me deu um estalo e pensei assim, poxa, mas talvez eu consiga trazer mais, né? Trazer mais do meu conhecimento de uma forma mais efetiva ainda, né? Que tanto para eu ter uma qualidade de vida melhor também, né? Mas para eu conseguir cuidar das pessoas de uma maneira diferente, assim, de estar mais fazendo aquilo que eu acredito que é o que vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas também. Uhum. E como que é o trabalho, então, de um médico da família? Essa é uma pergunta bem interessante, sabe? O médico da família, ele é literalmente aquela pessoa assim que a tua mãe fala assim: olha, vai nesse médico, que ele é bom, ele cuidou de mim, ele cuidou do seu pai, ele fez o seu parto, ele fez o pré-natal que você nasceu, e aí tu vai nele, daí quando tu tem a tua filha, tu fala: olha, filha, vai nele porque esse médico aqui ele cuidou da avó, cuidou do vô, eu nasci com ele. Uhum. Então, o médico da família é isso, é o médico que tá ali próximo da família mesmo. Ele é um atendimento mais generalista, então o conhecimento dele, ele é amplo, né? Sabe de tudo, mas de tudo um pouquinho. Uhum. E ele tá ali justamente para trazer essa informação, esse cuidado, esse momento em que a gente tem uma certa dúvida do que está acontecendo com a gente e a gente vai buscar isso, né? E o médico de família, ele não tá para disputar lugar nem mercado com os especialistas, muito pelo contrário. Os especialistas, eles são muito importantes porque o médico de família, ou um generalista, ele é responsável pelo tratamento
pelo cuidado, né, de até 70% das condições de saúde. Agora, o resto a gente precisa, né, do especialista. Então, são complementares, né? Um sem o outro, ele não funciona. Doutor, e esse conceito do médico da família é algo mais recente no Brasil? Sim, é algo recente. Não tão recente assim, de poucos anos, mas ele é recente junto ao SUS, né? Que ali por volta de 1988, com a nova Constituição que a gente teve, né? Junto com a criação do SUS e tudo mais, foi quando a gente pôde repensar como sociedade como que a gente ia reorganizar o nosso cuidado com a saúde. Junto com isso, houve uma necessidade de ter um médico generalista com um conhecimento amplo e específico nesse generalismo dele, para resolver realmente esses 70% dos problemas de saúde que são, como posso dizer, responsabilidade, né? Então, pode-se dizer que foi a partir do nascimento do SUS que nasceu também o médico da família. Mas isso já é uma prática, né, que já existe há mais tempo, né? Antigamente existiam os clínicos gerais, né, só que era uma formação um pouco mais hospitalar. Ainda existe hoje em dia a clínica médica, que são os médicos formados no hospital, que são normalmente as pessoas que vão fazer depois a especialização de cardiologia, de pneumologia, né? Essas outras que são mais, como que eu posso dizer? Mais focais, Focadas. isso. Uhum. Mas antigamente já tinha alguns centros, assim, que eles já tinham essa atividade, assim, de ter uma pessoa que é responsável pelas coisas mais comuns, assim, né? Acho que no Brasil a primeira experiência que a gente teve historicamente foi em Porto Alegre, no Hospital Conceição, que eles promoveram ali um ajuste, assim, justamente para controlar gastos e tudo mais, que era para isso, para ter essa pessoa responsável, filtrar o que entrava, o que não entrava nas demandas dos hospitais e tudo mais, porque no final é isso, para um serviço de saúde, uma pessoa que está como porta de entrada ali, né, como gerenciando todo esse cuidado, é uma pessoa que vai economizar recursos também, né? Então, no final das contas, se tornou uma especialidade que é importante tanto para o gestor quanto para as pessoas que precisam do cuidado, né? Então seria o primeiro contato da família, o médico da família. Isso, é a porta de entrada. A gente fala que em inglês tem o termo gatekeeper, né, que é a porta de entrada, é o porteiro ali, que vai te receber, né? Normalmente hoje no posto de saúde, né? No Brasil o SUS é por ali, ou pelos UPAs também. E ele vai te conduzir por esse sistema de saúde que é o SUS, né? Ah, tá, tu tá com um problema neurológico, então vamos no neurologista ali, né? Saiu da minha ossada ali, né? Ah, eu tô com um problema ali muito sério no quadril. Opa, então talvez a gente precise de uma avaliação com o ortopedista ali, né? Então, assim como a gente é esse primeiro contato, a gente também é esse gestor. Por quê? Porque a pessoa vem com a gente a primeira vez, a gente pede essa avaliação com o especialista, e essa pessoa normalmente retorna e fala assim, olha, esse especialista falou que eu tenho isso, será que é isso mesmo, sabe? A gente se torna também uma pessoa de referência do cuidado, né? Que é aquela pessoa que está próxima, aquela pessoa que o paciente não tem vergonha de perguntar, que não tem vergonha de ser ele mesmo, sabe? Porque ele sabe que a gente não está ali para julgar e não é só 20 minutos, né? Tá ali para ouvir Tá ali para mesmo a ouvir. história do paciente, que hoje a Isso, gente percebe assim que muitas consultas têm sido cada vez mais curtas e isso, sem muito ouvir o paciente já sair uma prescrição, né? isso. Se torna um negócio meio compulsivo, assim, né? Sentou, atendeu, passou uma receita. E o médico de família justamente não é isso, né? O médico de família é a pessoa que está ali para ouvir, né? Para entender o porquê daquela dor, né? Que às vezes nem é uma dor física, é uma dor às vezes psicológica. Por que às vezes o filho está tossindo e incomoda tanto, né? Será que é só preocupação de ter alguma doença? Será que é realmente um problema, né? E a gente vai entendendo isso, o comportamento das famílias, né? Na verdade, o médico de família é o médico de família e comunidade, que a gente tem essa visão de como funciona a família
e como funciona a família dentro da comunidade, né? Porque tudo no final está relacionado, né? A saúde, ele é um grande conjunto de somatórias, né? De um bem-estar do corpo, um bem-estar da alma, um bem-estar financeiro, um bem-estar social, entende? Então, quando tudo está bem, a gente tem um bem-estar geral, que a gente tem uma saúde de qualidade daí. Doutor, e nesse conceito de bem-estar, até para as pessoas que estão nos assistindo, o que você poderia deixar de sugestões, vamos dizer assim, ou indicações em relação a uma vida mais saudável, hábitos de vidas mais saudáveis para trabalhar na prevenção? Na prevenção, isso é ótimo, né? Aposto que quem está em casa ali já sabe, né? Já viu muito isso na internet, na televisão e tudo mais. Mas é a famosa frase de sempre, né? Praticar atividade física, né? No mínimo 150 minutos de uma atividade por semana, que dá mais ou menos 30 minutos por dia ali, né? Para se manter ativo. Comer bem, né? Comer verduras, legumes, vegetais, que é o de sempre, né? O que a gente bate sempre na tecla. Não exagerar nos produtos embalados, né? Então, desembalar menos e consumir mais, descascar mais, né? E além disso, o mais importante que a gente esquece hoje em dia de falar é diminuir muito o tempo de tela, né? Isso hoje em dia é um dos principais é, fatores de risco para ter um problema de saúde mental, assim, principalmente ansiedade, assim, muito atrelado. Realmente, essa questão da ansiedade é algo que está muito em alta, né? O Brasil, infelizmente, ele é o primeiro país em ansiedade do É, mundo, né? A nossa audiência que está nos assistindo, dado da OMS 2022, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, tem a ver com essa questão das telas também. tem. O Brasil também é o país que mais consome redes sociais no mundo, então tá muito ligado isso. Hoje o tempo de tela médio de uma pessoa chega a quase 6, 7 horas por dia, assim, é bastante coisa, assim. E a gente está exposto a diversas coisas, né? E influencia bastante a questão das endorfinas, né? A questão do como se chama? Reação de ganho e troca, assim, né? Então, ganho e recompensa e tal. Enfim, né? Doutor, entrando nesse assunto da ansiedade, então, a gente já vai fazer um link aqui com a sua especialidade, que Uhum, é o uso do cannabis medicinal. isso. Pode contar para a gente um pouco, então, como surgiu a utilização dessa medicina e aonde ela pode ser utilizada? Claro, claro. Então, antes de tudo, eu vou falar como que eu encontrei isso daí, né? É, no atendimento ali do dia a dia e tudo mais, a gente percebe que muita gente tem muita dor. Muita dor. Dor no ombro, dor no quadril, dor nas costas. Então se torna uma coisa que às vezes fica até difícil. A pessoa toma ali remédio analgésico, toma anti-inflamatório, às vezes está tomando um antidepressivo, dois, já precisa de remédio para dormir porque não consegue dormir com a dor. E aí vira uma bola de neve. Esses remédios todos começam a trazer efeitos colaterais e tudo vai piorando a saúde da pessoa. E junto a isso, ela não pode parar de trabalhar, né? Então, ainda complica um pouco mais a dor dela pelo esforço do dia a dia e tudo mais. Então, essa bola de neve vai crescendo e a gente, que a gente costuma falar que a gente está na ponta, né? A gente vai sofrendo em frente a uma situação que se torna um inimigo muito grande, né? Acaba que os médicos, eles hoje estão realmente são vítimas não, são, como que eu posso dizer, são reféns também desse tipo de dor crônica, porque hoje os medicamentos, eles não que não dão conta, mas o estilo de vida que a gente tem ele favorece a piora dessa dor crônica. Então, uma vez eu estava vendo ali, foi até uma aula da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que eles falaram do tratamento da dor crônica com a cannabis medicinal. E eu pensei assim, poxa, vou ir atrás, né? Vou estudar mais, ver se é realmente isso, né? E quando tu começa a estudar, tu encontra um caminho assim que tu fala, cara, esse daqui é o caminho, sabe? Aqui que as pessoas vão achar uma qualidade de vida melhor. Aqui, por quê? Porque os estudos já estão apontando que o CBD, que é
já falo melhor sobre isso, né? Mas o CBD, ele é um dos principais componentes ali de uma qualidade de vida melhor, junto com o THC, que é um analgésico natural extremamente potente. Então, nesses estudos, tudo, fui me aprimorando, fiz alguns cursos, tudo mais, fiz algumas mentorias e tudo, e aí isso dá um ânimo muito grande. A gente começa a atender os pacientes, prescrever e acompanhar eles e perceber uma melhora muito grande. Então, é realmente uma coisa que funciona de verdade. O que que é esse CBD, o que que é esse THC, né? A cannabis medicinal, ela é uma planta, né? É o nome científico de uma planta que é bem conhecida como maconha, né? E a planta, ela existe, como toda outra planta, ela tem diversos componentes dentro dela. Quando o cientista, o Michulan, que é um israelense, lá na década de 70, ele pegou a planta para estudar e começou a separar os componentes e tudo mais, ele começou a perceber que existiam dois componentes principais, que era o CBD, o canabidiol, e o THC, que é o tetraído-canabidiol, que são os dois mais principais ali da planta e tudo mais. E ele começou a perceber que esses componentes, eles estão ligados de alguma forma com o funcionamento do nosso corpo. Ué, mas como assim? Uma planta está ligada como o nosso corpo funciona? Porque se a gente voltar na história da humanidade mesmo, ali há 3.000 anos atrás, os historiadores eles já encontram vestígios de cannabis em restos de sítios arqueológicos, e eles fazem ligação com esses achados com rituais, né? Normalmente religiosos, rituais de cura que antigamente estavam presentes ali e tudo mais, que eles usavam como vaporização, como se diz quando usa planta para fazer um... Emplastro. Exatamente. Então, há muito tempo já se usa, é uma planta, né? Está na natureza e tudo mais, e há muito tempo se buscava ela, se usava ela, e se conheciam essas propriedades curativas dela. Nunca se parou para estudar de fato, até 1970. E então a humanidade, por muito tempo, esteve em contato com ela e desenvolveu um sistema dentro do nosso corpo relacionado a ela, que o Michulan, né, israelense lá, e junto com o THC e o CBD, ele encontrou o sistema endocannabinoide, que é o sistema de respostas de receptores e tudo mais da cannabis medicinal, né, da cannabis da planta ali. Então, ele descobriu também que dentro de nós a gente tem essa produção natural dos endocannabinoides, né, que são quais? Que principalmente a anandamida e o 2-aracnoglicerol, eu sempre me confundo nesse nome, mas é o 2-AG. Então, ele encontrou isso em estudos e descobriu que nós mesmos produzimos isso, né, que por muito tempo foi o que chamamos de endorfinas, né, que é aquela sensação assim, a gente vai fazer uma atividade física muito intensa e tudo mais, e chega no final, tá com uma sensação de estar num bem-estar muito grande, assim, sabe? Isso não são só as endorfinas, mas é o sistema endocannabinoide agindo no nosso corpo. Então, ali quando a gente falou da prevenção, comer bem, tomar bastante água, fazer atividade física, dormir bem, né? Evitar a tela, ter uma qualidade de vida que traz pra gente menos estresse, isso faz com que aconteça uma maior produção desses endocannabinoides dentro de nós. E então, o uso da cannabis medicinal, ela vem justamente para isso, para conseguir controlar e regular esse metabolismo que já é algo do nosso corpo, já é algo que faz parte da gente, né? Só que por muito tempo isso se tornou uma coisa um pouco velada, né? Uma coisa um pouco proibida por uma série de fatores ali históricos e comportamentais, né, da sociedade ali, e que por sorte hoje se torna uma coisa mais acessível, né? E com os estudos e tudo mais consegue ser uma coisa que a gente tem uma segurança de oferecer para o paciente e uma segurança de que a gente está dando algo que realmente vai dar um resultado positivo para a vida da pessoa, né?
Acho Doutor, que é isso. então as pessoas que têm essa dor crônica acabam tendo um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide, é isso? Então, não é bem por aí, Uhum. mas sim, né? Por quê? Porque imagina, uma dor crônica no ombro vai te impedir de fazer bastante coisa da sua vida, né? O que vai te gerar bastante estresse, o que no final das contas vai te diminuir a qualidade de sono. Então não é que você tem uma falta de um componente no teu corpo que tá te dando dor. É pelo contrário. É aquela dor que está modificando todo o teu estilo de vida e está diminuindo a quantidade daquela substância no teu corpo, né? Uhum. Que no caso seria a anandamida, nesse caso. Uhum. E, doutor, além de pacientes com dores crônicas, o uso da cannabis é indicado para algum outro tipo de patologia, de doenças? Sim, principalmente os estudos surgiram por conta de convulsões, né? E ali em 2014 foram os primeiros usos mais científicos, digamos assim, voltado para doenças de convulsões meio raras, assim. E, e a partir disso foram feitos mais estudos que foram encontrando outros usos também. Então, convulsões é o mais frequente, dor crônica, insônia, o uso para anorexia também se mostra bem interessante, o uso para perda de peso se torna interessante também, o uso para ansiedade é promissor pela característica da ação dos canabinoides no nosso cérebro, pela essa ação neurogênica da planta ali, ela acaba favorecendo e sendo muito promissor também no tratamento de doenças que são neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e tudo mais. E isso daí a gente está falando de uma coisa extremamente recente que os estudos ainda são muito controversos, mas se torna assim uma coisa bastante interessante. Uhum. E como que o paciente pode, então, estar fazendo o uso? Ele precisa passar por uma consulta médica para ter uma avaliação, né? Pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse processo? Claro, então, hoje é necessário, para ter o uso medicinal da planta, é necessário passar em uma consulta médica, né, para ter um diagnóstico. Como eu disse antes, não por mais que seja uma planta que consegue curar uma abrangência de enfermidades ali, ela ainda assim ela precisa são restritas as indicações para o uso dela. Então precisa sim ter um diagnóstico que confirme o uso, né, e um benefício de estar usando isso. Precisa ter a receita médica, precisa ter um laudo também, na maioria das vezes, para ter acesso ao medicamento. E para ter como que eu vou adquirir esse medicamento, né? Eu vou ter que ir em lugares escusos comprar? Não, não é assim, gente. É, existem farmacêuticas grandes no Brasil, as mais conhecidas é a Prate Dona Dulce e a Mantecorp, que elas produzem, né, medicamentos que vendem em farmácia e tudo, é, com regulação pela Anvisa e tudo mais. Então existem essas duas. Além disso, existem associações brasileiras de pais e mães e tudo mais, são organizações sem fins lucrativos que têm o habeas corpus para plantação, para distribuição do óleo e tudo mais. E hoje a gente também tem a oportunidade de conseguir por meio de importações. E aí grandes farmacêuticas, principalmente nos Estados Unidos, elas têm uma produção mais padronizada de um óleo de uma qualidade bastante excelente também, e que é uma outra maneira de conseguir, né? Em relação qual é melhor e qual é pior, eu acredito que não é bem por aí a conversa. A conversa é mais por o custo-benefício de cada medicamento, de uma escolha entre um importado, entre um óleo de uma associação, entre um óleo de uma farmacêutica grande, né? Porque é um tratamento um pouco caro, né? Mas esse caro, às vezes, ele se compensa na qualidade de vida que tu vai tendo. E porque não é uma coisa que tu vai estar comprando e vai durar um mês só.
Na maioria das vezes, um frasco de óleo ali do CBD, ele dura 2, 3 meses ali. Então, é uma coisa que se dilui com o tempo e se torna até acessível, né? Então, é um óleo, né? Normalmente, o mais comum que a gente prescreve é o óleo. Existem o óleo isolado de CBD, que tu vai estar tomando apenas uma fração da planta, e existe o óleo isolado de THC, que tu vai tomar apenas uma fração da planta. Existem óleos de outros componentes da planta, são mais de 11 componentes que são medicinais dentro da cannabis da planta, né? Então, dentro de todos esses componentes, o melhor óleo que eu costumo começar o tratamento e tudo mais é o óleo de espectro completo. O que é isso? É o full spectrum, né? Que é o óleo que contém a planta na sua essência, na maior essência dela. Então, vão ter a maior quantidade de componentes que a planta tem mesmo. A única coisa é que a quantidade de THC, que é o componente ali mais psicoativo da planta, é uma quantidade controlada ali para justamente não ter esse efeito de ficar alterado, de ficar tonto, porque não é isso que a gente quer, né? A gente quer um uso para trazer benefício para a qualidade de vida da pessoa. Então, não precisa ter medo de usar a planta e vou ter alucinações, vou ficar alterado, não vai. É bem seguro, o uso medicinal ele é bem tranquilo. A gente controla a dosagem justamente para não ter esses efeitos colaterais. E as dosagens são individualizadas de acordo com cada paciente. Exatamente. As dosagens são individualizadas e a gente sempre faz o go slow, start slow, go slow, que é o quê? A gente começar com doses bem pequenas mesmo e ir aumentando aos poucos até a gente atingir aquela qualidade, a dose ideal que vai te beneficiar, né? E sem te dar efeitos colaterais. Então, por que isso? Porque o cannabis medicinal no nosso corpo, ele vai agir numa curva de U invertido. O que é isso? Ele vai começar com pouquíssimo efeito, até a gente atingir um limite em que ele vai ter um efeito muito bom, e a partir daí ele vai começar a cair, né? Ter mais efeito colateral e tudo mais. E aí é interessante a gente voltar ali no óleo full spectrum. O óleo full spectrum, quando a gente coloca todos os componentes da planta, a gente consegue diminuir esse efeito em curva de U invertido e manter ele mais um platô, assim, vamos dizer. Então a gente consegue atingir a dose ideal e manter, por mais que a gente aumente a dose, manter ela por mais tempo, assim, sem ter efeitos colaterais. Só que daí vale a pena a gente ressaltar aqui, aumentando a dose do medicamento, às vezes, não vai gerar uma melhor resposta do tratamento. Porque quando tu atinge o platô ali, partir dali, tu vai estar gastando medicamento, né? Não vai ter aumento, né? Vai estar favorecendo aparecer efeitos colaterais e gastando medicamento. Então, tu vai estar gastando dinheiro à toa se tu passar desse momento ideal do tratamento. Daí, né? Se estiver abusando da quantidade de gotas e tudo mais. Daí acaba que vai fazer mal para ti e pro teu bolso. Daí, né? Sim. Doutor, bem importante essa sua explicação, porque existe um certo receio, né, uma certa crença e preconceito, enfim, do uso do cannabis medicinal. Então, é bem importante trazer aqui para nossa audiência que é o uso realmente de uma planta para curas, vamos dizer assim, né? Exatamente. Diferente de um efeito da planta que é usado para um uso recreativo. Isso, e isso é a principal diferença do óleo da cannabis pro uso da planta, né? A planta, ela se tornou mais interessante comercialmente, né? Por mais que ela seja criminalizada, ela é comercializada, né? Infelizmente a gente sabe disso. E a intenção de comprar a planta é tu ter mais efeito alucinógeno com ela. Então, geneticamente a planta foi modificada para ter mais quantidade de THC. Então, hoje existem várias espécimes da planta e espécimes, às vezes, com um teor muito alto de THC. Assim como existem espécimes que têm um teor muito baixo de THC e canabidiol, que são as plantas daí que são usadas para fazer corda, que é o cânhamo e tudo mais, né? Então,
o uso da planta hoje em dia, quando a gente fala, mas eu poderia plantar em casa, eu poderia comprar não sei onde e tudo mais. Sim, mas aí tu vai estar usando uma planta que tem muito mais THC e muito mais probabilidade de te deixar um efeito daí, né, de chapado. Essa é a palavra mesmo, né? Então, o uso medicinal, ele é justamente o contrário, ele quer usar para uma cura, né? Eu quero usar para diminuir minha ansiedade, eu quero usar para conseguir dormir melhor, eu quero usar para diminuir minha dor nas costas. Então, a gente vai usar para esse fim, e não para um fim recreativo ali e tudo mais, né? Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas tuas Eu explicações. que agradeço. E aproveito também para agradecer a nossa audiência e convido vocês para ficarem conosco até o próximo episódio do OCP Saúde.